Então vamos lá, pessoal. A tão esperada correção da prova parcial da turma de sexta-feira. Então eu vou tentar ser o mais rápido possível também para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então beleza. Então as questões elas foram basicamente pautadas nos exercícios, né? Então essa primeira começa com a questão, né, dos mastócitos e basófilos, falando dos tipos celulares que estão envolvidos na reação anafilática. E tinha então 3 assertivas para a gente selecionar então, né, depois se elas estavam corretas ou incorretas. Muito bem. Então coloca ali primeiro, coloca aqui os mastócitos e basófilos compartilham a mesma origem celular. Perfeito, até aqui tudo bem. Sendo oriundos de células eritrocitárias. Então as eritrocitárias aqui já dançam o negócio todo, né? As células eritrocitárias também têm origem, né, naquelas células multi ou pluripotentes que tem ali na medula óssea, né? Mas não é da eritrocitária que vai dar origem então depois a mastócitos e basófilos, né? São todas elas células, né? Vocês lembram que vai para células linfóides e mieloides. Os linfóides vão dar origem aos linfócitos e as mieloides dão origem ao restante todo, né? Então nesse caso aí está incorreto. Segundo, né, os mastócitos são células residentes, enquanto os basófilos são circulantes no sangue. Perfeito. Entretanto, apenas os basófilos possuem grânulos de histamina e também de heparina, e são classificados como granulócitos, né? Isso não é verdade, a gente sabe que os mastócitos também têm esses grânulos, né? Então, isso daí já desqualifica a assertiva, né? Terceiro, quanto à forma de comunicação dessas células, podemos dizer que os mastócitos agem predominantemente por forma parácrina e os basófilos de forma autócrina. A mesma coisa, a primeira parte vai bem, né? Estão dizendo os mastócitos agem predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente de forma parácrina. Por quê? Porque, como eles são células residentes, aquela histamina que eles liberam, né? Os mediadores químicos da inflamação que estão sendo liberados ali, eles vão atingir primeiro as células da redondeza. Então, predominantemente, a comunicação vai ser com as células vizinhas e, portanto, parácrinas. Se vocês lembrarem, vou ver se eu coloco a imagem aqui do lado, assim, ó, pra vocês verem como é que é a comunicação parácrina. Então, uma célula liberando para a outra, né, vizinha ali dela, né? Então, tem uma liberação vizinha, né? E precisa também que essa célula vizinha tenha um receptor apropriado para essa comunicação, para essa mensagem, que no caso aí é uma mensagem química. Ok? Já no caso dos basófilos, né, como eles são circulantes, quando eles degranulam, quando eles liberam esses grânulos de histamina, essa histamina ela já vai cair dentro da corrente sanguínea, né, já vai ser liberada na corrente sanguínea. Portanto, ela é uma comunicação desse tipo aqui, ó, né, endócrina, tá? Então, uma comunicação endócrina, que é diferente. Então, eu vou comunicar células distantes, mas usando de veículo ou de meio de transmissão dessa mensagem a corrente sanguínea. Então, todas estão erradas. Letra C. Desculpa, letra E. Muito bem. Então, continuando com a anaflexia aqui, né, falando assim, a anaflexia dos antihistamínicos anti-H1. Isso aqui é um texto tirado daquele projeto de diretrizes, né, falando sobre anaflexia, tratamento, né, de anaflexia, da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina. Então eles colocam, eles admitem aqui, né, que os antihistamínicos, anti-H1, não previnem ou reduzem os sintomas de obstrução das vias aéreas altas ou baixas, a hipotensão ou choque, embora eles reduzam o prurido, né, o flushing, a urticária e os sintomas nasais. Então, quer dizer, há várias dos sintomas aí da flexia que não são prevenidos. Dentre eles, os mais importantes, que é a hipotensão, que vai levar ao choque, né? Então, essa daí é um problema.
Então, por que disso? Né? Por que disso? Então, aqui está colocado, né, algumas alternativas, melhor dizendo, né? Tem uma sequência aqui que está sendo dada para poder, então, explicar qual que foi, qual que é o principal motivo disso, né? Bom, somando a esse que nós vamos olhar agora, ainda tem um motivo grande, é o seguinte, é a população desses receptores presentes, principalmente nas vias aéreas inferiores e no restante do organismo. Tá? É um pouco diferente aí. Né? Na pele, a população, né, a quantidade é diferenciada. Então, nos pulmões é uma grande, né, nos brônquios principalmente, uma quantidade muito grande. Então o efeito é muito acentuado. Bom, beleza, vamos lá. Então era para selecionar e colocar em ordem. Eu tinha que selecionar aqueles que davam, né? E se vocês perceberem, mais ou menos elas foram agrupadas de 2 em 2, né? De 2 em 2. Então, os receptores H1 são metabotrópicos e podem apresentar uma ativação espontânea. Né? Então, isso a gente viu na aula que realmente acontecia isso, né? Que é um dado relativamente recente. Eles descobriram então que existem as duas formas, né, né, de coexistência aí dos receptores H1. Eles coexistem então a forma ativada e inativada, independente da ligação da histamina para ativar aquela forma. Então é estrutural, é fisiológico que aconteça esse equilíbrio. Então as duas formas estão equilibradas. Por quê? Porque eu preciso de histamina para uma série de outros processos no meu organismo. Não só para poder provocar inflamação, não só para poder provocar anafilaxia. Ok? Então, beleza. A segunda aqui está dizendo que os receptores são metabotrópicos e necessitam de um agonista. Então, quer dizer, né, eu tenho que optar por uma das duas aqui. Na verdade, então aqui seria a 1. Depois, a ativação depende da ligação com a histamina. Bom, se ela é espontânea, ela independe da ligação com a histamina, que é, na verdade, o agonista. Então, se eu selecionei a 1, não faz sentido eu selecionar a 3. Então, vamos lá, a 4 aqui. A ativação desses receptores independe da sua ocupação por um agente agonista. Perfeito. Né? Então, 1 e 4. Bacana. Então, só lendo aqui, né, os receptores H1 são metabotrópicos e pode apresentar uma ativação espontânea. A ativação desses receptores independe da sua ocupação por um agente agonista. 5. Estando ligados à histamina, esses são mantidos, ou seja, os receptores, serão mantidos ativados. Beleza. Então, o papel da histamina é mais manter ativado, ou evitar que ela desative, do que propriamente ativar. Então, dessa forma, o equilíbrio entre as formas ativada e inativada fica deslocado para o lado ativado. Beleza, ou seja, ela mantendo os ativados e ativando outros, né, e vai acontecendo essa ativação. Então, no final das contas, eu vou ter uma população menor de receptores inativados e maior de receptores ativados. Né? Isso faz com que o efeito predominante seja desta ativação. Beleza? Então, é um equilíbrio aí. 6. Os receptores ligados ao agonista, ou seja, a histamina, né, ficarão ativados até que um antagonista desloque o agonista. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Entretanto, não é a melhor explicação, já que eu estou, né, colocando aqui que ela é espontânea, né? Ou seja, essa ligação pode acontecer espontânea, então significa que eu posso ter ativado mesmo sem ter um agonista, mesmo que venha um antagonista para deslocar, ele pode permanecer ativado, porque essa ativação independe da presença do agonista. Então, né, essas 6, apesar de, em alguns casos, né, principalmente os receptores H2, isso poder ser verdade, mas aqui nós estamos falando de anafilaxia, então é H1. Né? Então, vamos pensar que não. A princípio, isso daí não seria a melhor explicação. Depois vem lá, 7. Os ativados ficariam mais... depois de ativados, ficaria mais difícil retorná-los à posição desativada.
Então, o que acontece é isso. Quando eu dou o antihistamínico e eu já tenho uma população grande, como acontece nos pulmões, como acontece nos vasos sanguíneos lá, né? Por causa da vasodilatação, né? Que acontece. Então, uma população muito grande de receptores já ativados, é muito difícil que esse antihistamínico consiga. Porque a função básica do antihistamínico é funcionar como agonista inverso, ou seja, ele se ligar ao receptor inativado e mantê-lo inativado. Vocês entendem, né? Então, o agonista inverso, ele não funciona como um antagonista clássico que desloca e retira o agonista do seu sítio de ligação. Mas ele, predominantemente, ele age em cima dos receptores inativados, mantendo-os daquela forma. Né? Então, é mais difícil, principalmente quando eu tenho uma população muito grande, o que acontece nos vasos sanguíneos e nos brônquios. Ok? Beleza. Bom, e a 8, né? Só para a gente ter certeza. Depois de ativados, os antihistamínicos não conseguiriam voltá-los à posição desativada. Que faz sentido também. Né? Não é que não consiga, né? Mas, na verdade, o antihistamínico ele manteria. Né? Então, como a alternativa que tinha 1, 4 e 5 era só essa, né? Então não precisava nem ter visto, né, terminando com 7, então a opção seria essa daí. Né? Letra B aqui para mim, que pode ser outra para vocês aí. Bom, a terceira. Ainda em relação aos mastócitos e seus mediadores químicos, indique com V verdadeira ou F falsa. Né? Então aí isso é uma questão de falsa ou verdadeira, depois você tinha que selecionar a sequência correta. Então, a histamina aumenta a permeabilidade vascular, exercendo também efeito vasopressor. Gente, não é vasopressor. Vasopressor, quando você fala de vasopressor, que vai promover vasoconstrição aí, né? Então, ele é vasodilatador, tá? Então, está errado. Então, é falso. Quando ativados pelo complexo antígeno-anticorpo, lembra lá, né? Tem um anticorpo, o antígeno é reconhecido ali, já tem anticorpo para ele, aí geralmente 2 IgEs, né, vão ligar ali, depois liga na superfície do mastócito, então, né, aquele processo. Né? Então, quando isso acontece, o mastócito secreta mediadores inflamatórios como a histamina. Beleza, verdadeiro. O mastócito, derivados dos progenitores de células, progenitores de medula óssea, são considerados granulócitos devido à presença de vários grânulos dispersos no citoplasma. Beleza, tá, ok. A próxima, né? Isso aqui, inclusive, né? Essa daqui responde, né, ajuda a responder aquela questão número 1 lá, né? Outra. Então, os monócitos se ligam à imunoglobulina IgE e ativa a liberação de histamina. Não é os monócitos, né? Na verdade, os mastócitos, né? E são as imunoglobulinas que se ligam no mastócito e não o contrário. Mas tudo bem, então de qualquer forma está falsa. Outro, os mastócitos, como os basófilos, secretam substâncias denominadas aminas biogênicas. Está lá na aula, né? Primeiro slide do histórico da histamina, falando lá da descoberta dessa amina biogênica, né? Então, beleza, tá lá. Então é verdadeira. O que daria então aqui para mim, letra B. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quarta, bom, a presença de alimento. Lembrando, gente, essas células que estão presentes no estômago, a gente já passando já para H2, né? Está falando um pouco da fisiopatologia, melhor dizendo, da fisiologia e da fisiopatologia da hipercloridria, né? Então, da secreção gástrica. Quando ela é em excesso, ela pode causar, né, desde uma simples azia até uma úlcera, né? Quando ela está muito tempo sendo, né, a pessoa com essa gastrite e tal, até virar úlcera. Muito bem. Então, a presença de alimentos parcialmente digeridos, principalmente peptídeos e aminoácidos no estômago, promove a secreção da gastrina. Beleza, então eu tenho alguns fatores que chamam outros, né? Então eu posso ter, por exemplo,
pela alimentação, o principal causador, então, da liberação de suco gástrico. Por que do suco gástrico, né? O suco gástrico, lembrando, né? Ele tem enzimas que são, né, que vão começar o processo de digestão. Parte do processo de digestão, né, boa parte do processo de digestão começa ali no estômago, depois vai ser concluído lá no intestino através da secreção da pancreática, né, do pâncreas. Mas muito bem. Então, tem alguns fatores que são botões que ligam outros, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um alimento muito rico em proteína, eu vou precisar de proteases ali, né? Vou precisar da pepsina para poder quebrar. Então, a presença desses aminoácidos e peptídeos e proteínas mesmo ali dentro do estômago vão incentivar ou vão estimular a liberação da gastrina. E a gastrina, né, como a gente viu, vou mostrar o quadro aqui, né? Deixa o quadro tela cheia aqui, né? Ele é um dos principais causadores ou desencadeadores, melhor dizendo, da secreção gástrica, tá? Mas tem outros fatores também, né? Por exemplo, quando eu tenho uma descarga colinérgica muito grande, no caso do infarto do miocárdio, por exemplo, a acetilcolina é que vai ser a responsável por essa liberação, né? Mas fisiologicamente a acetilcolina também está ali trabalhando. Bom, então esse hormônio peptídeo atua sobre células parietais, estimulando a secreção. A histamina, a acetilcolina também estimula a secreção. Cada um desses 3 fatores exerce efeito sinérgico. Sinérgico é o quê? Quando cada um tem um efeito, mas o resultado final é maior do que a soma dos efeitos individuais. Ou seja, um tem efeito igual a 1, outro tem efeito igual a 1, outro tem efeito igual a 1. O resultado não é efeito igual a 3, o efeito é igual a 10, por exemplo, né? Então, quer dizer, quando eles agem juntos, eles são mais potentes do que quando agem em separado, tá? É tipo Vingadores, né? Então, são todos super-heróis ali, mas quando tem mais de um junto, aí eles ficam invencíveis, entendeu? Então, é por aí. Bacana. Então, vamos lá. Então, a histamina, a acetilcolina também estimula a já falamos. Por esse motivo, o bloqueio da ação desses fatores provoca marcada diminuição da secreção. Aqui eu tive que ler todo para poder fazer sentido as assertivas aqui, tá? Então, a primeira assertiva está dizendo o seguinte: o principal mediador químico responsável pela secreção da gastrina é a acetilcolina, pois é ela que inicia o processo de indução. Mediador químico, tá, gente? Quando a gente falou lá em cima, né, da secreção da gastrina, a gente falou do peptídeo, mas eu tenho um mediador químico, no caso a acetilcolina, pois é ela que inicia o processo e induz a liberação da gastrina e da histamina. Beleza, vamos olhar de novo o quadro? Bom, tá aí o quadro, ó, tá até marcado com as setinhas aí, ó, né? Olha onde a acetilcolina trabalha. Então tem vários locais. Então logo lá embaixo, ó, tá vendo? Junto com os peptídeos e tudo mais, né? Vocês percebam aí, por favor, que ela incentiva a liberação da gastrina. É um dos fatores, então, que estimula a liberação. Beleza? E vai estimular mais acima lá, junto com a gastrina, também a liberação da histamina. Bacana. Então, essa assertiva está correta. Bom, voltando. Então, o H+, é secretado por transporte ativo mediado pela bomba de próton, né? Que é a próton, o H+, K+, ATPase. Beleza. À medida que o H+ é secretado no estômago, a célula lança para a corrente sanguínea bicarbonato. Ó, vocês podem perceber que é isso mesmo, né? Vamos olhar aqui a figura, né? Quando a gente olha a figura, vocês estão vendo que do lado lá da luz do lúmen, né? Tá aparecendo o quê? Né? Tá sendo liberado, então, o H+. Esse H+ está sendo liberado lá na luz do lúmen, ele é liberado, né? Tá vendo, trocando por potássio ali, a ação da bomba, então jogando H+ para fora e potássio para dentro, né? Então, troca de carga. Mas de onde que vem esse H+? Bom, se você olhar mais em cima, está vendo lá, né?
o processo de ionização da água, né? Então a água está formando lá H+, e OH-, esse OH+ está sendo, né, esse OH-, e a apelação aí da AC, a adenilato ciclase, né, ela está fazendo o quê? Ela está produzindo bicarbonato e jogando esse bicarbonato justamente para a corrente sanguínea, trocando esse bicarbonato pelo íon cloreto. Olha só, carga negativa, sai carga negativa, entra carga negativa. E essa carga negativa que entra faz o quê? Ela vai depois ser também liberada, né, esse cloreto, junto com o hidrogênio, formando então o ácido clorídrico, né, H+, Cl-. Beleza? Então, por isso o ácido clorídrico presente no estômago. Você vai pensar, poxa, tem o ácido clorídrico dentro da minha célula? Não é, né? Você libera primeiro um e depois libera o outro íon lá, né? E vai sendo formado isso daí. Esse bicarbonato vai sendo jogado, e isso inclusive dá um problema não, né? É fisiológico isso, mas depois que você come, principalmente uma refeição rica em proteína, que precisa de muito ácido para ativar lá a pepsina, o que vai acontecer? Vai provocar, né, uma alcalose digestória ou digestiva. E essa alcalose ela faz o quê? Ela provoca uma sonolência. Então aquele banzo, aquela lombeira que dá depois do almoço, ou depois de uma refeição rica em proteína e também em gordura, que causa, né, que tem a causa dele principalmente, não exclusivamente, mas principalmente esse excesso de bicarbonato, que vai fazer com que o pH suba, pH plasmático suba e provoque essa alcalose. Bacana. Terceira afirmativa, então tá lá, né? O HCl, o bicarbonato secretado junto ao muco, visa induzir o peristaltismo e aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. Não, na verdade, gente, o bicarbonato vai junto com o muco e ele fica ali no muco para poder fazer o quê? Para neutralizar essa ação do ácido clorídrico que está presente no suco gástrico. A função, então, é prevenir ou evitar que esse ácido clorídrico comece a digerir também a parede do estômago, né? A mucosa gástrica ali. Então, esse muco ele é fundamental nesse processo. Beleza? Então, está errado. Então, seria a primeira e a segunda certa. Portanto, aqui, no meu caso, letra A. Passemos adiante. Bom, secreção gástrica é importante na digestão de proteínas e na absorção da vitamina B12. Então, as células responsáveis pela liberação das secreções responsáveis por essas funções, respectivamente, são. Então, aqui, quais eram as células então, que eram responsáveis? Então, aqui do lado da imagem mesmo já mostra, né? Célula G, geralmente gastrina, D, a somatostatina. As células principais liberam lá, né? Aqui que entra, né? Então, falando, células principais, elas liberam, então, o pepsinogênio, que vai ser depois ativado. Lembre, é liberado o pepsinogênio. Quando chega lá no estômago, o ácido clorídrico é que vai ativar esse pepsinogênio, né? Transformando em pepsina. E também as lipases, tá? As células semelhantes à cromafim, que vão liberar histamina, basicamente. E as células parietais, que no nosso caso aqui são as que também interessam, né? Elas são responsáveis pela liberação do fator intrínseco, que é o que vai ajudar na absorção da B12. Ele se liga aqui a B12 e depois vai ser absorvido lá no intestino. E libera o suco gástrico, o ácido clorídrico, que vai então ativar a pepsina. Então aqui, para a gente não perder tempo, a resposta então seria, né, células principais e células parietais. Ainda tem as células da mucosa, como o próprio nome indica, vão liberar basicamente muco e bicarbonato. Bacana! Vamos para a próxima aqui. Agora já de relaxantes musculares, na verdade aqui, bloqueadores neuromusculares. Então alguns relaxantes musculares podem ser utilizados como coadjuvantes de anestesia de curta duração, além de processos de intubação, o que tem sido particularmente útil
né? No caso da Covid, agora o povo está tendo que entubar aí, né? Demais. Os mais comuns desse tipo de procedimento são a succinilcolina e o succinilmetônico. Na verdade, são a mesma coisa, né? Succinilcolina vamos dizer, uma sinonímia, né, de succinilmetônico. Até aqui eu coloquei, né, o succinilcolin, né, que é um produto lá da União Química, e aqui, né, está lá o cloreto de succinilmetônico. Beleza, então, sobre esta classe, então, que classe que esses aqui pertencem? São os bloqueadores neuromusculares. Mas vocês lembraram, tem dois tipos, né? Eu tenho os despolarizantes e os não despolarizantes. No caso específico, né, eu tenho aqueles que são derivados do curare, que são não despolarizantes. E eu tenho aqueles, né, como é o caso aqui do succinilmetônico, que são ésteres da colina, que normalmente apresentam uma analogia muito grande com a acetilcolina, que são então chamados de despolarizantes. Né? Beleza. Então, lembrando, antes da gente ver as questões, o que acontece? Né? Os despolarizantes eles trabalham em duas etapas. Uma primeira etapa, eles se ligam aos receptores, eles mimetizam, ou seja, eles imitam a ação da acetilcolina e abrem esses receptores. Que receptores? Eles trabalham basicamente com musculatura estriada, esquelética. Então, o que eu espero, então? Receptores nicotínicos, que são aqueles que são responsivos, então, à acetilcolina liberada pela via somática, né? pelo sistema nervoso periférico somático, né? Então, nicotínico do tipo muscular, que é o famoso NMzinho, né? Aquele M pequenininho. Beleza? Então, é isso. Então, nesse caso, eu tenho essa característica, que são os despolarizantes. Então, eles se ligam. No primeiro momento, ao se ligar, eles promovem a abertura do canal, porque esse receptor nicotínico é um receptor ionotrópico ligado a canal de sódio. Então, abre o canal de sódio, entra sódio, despolariza a célula. Ao despolarizar, né, vai ocorrer, então, o aparecimento, então, da contração muscular. Essa contração, como ela não está sendo comandada pelo sistema periférico somático, ela vai ser desorganizada, né, e generalizada. Não é um local só, vai acontecer em várias partes do organismo. Então dá vários tremores, fasciculações, tá? Só que se fosse acetilcolina, ela logo seria degradada pela acetilcolinesterase e a célula fecharia o canal, retornaria cálcio para o interior da retículo sarcoplasmático, acabaria a contração muscular. Só que quando esses fármacos não são a acetilcolina e consequentemente, a acetilcolinesterase não os reconhece, o que vai ocorrer? Eles vão permanecer estimulando esse receptor por mais tempo. O resultado dessa fatura é que esse receptor vai ficar muito tempo acionado, ele perde a sensibilidade, porque é um mecanismo que o nosso organismo cria para poder conseguir relaxar a musculatura. Então, ocorre o relaxamento, mesmo com o canal aberto. Tá? Esse canal está dessensibilizado. Então, é a segunda etapa. A primeira etapa é a despolarização, a segunda é a dessensibilização do receptor com o relaxamento. Então, na primeira etapa, essa despolarização leva à contração desorganizada e generalizada, e na segunda etapa, a dessensibilização do receptor leva ao relaxamento muscular. Beleza? Bom, feita essa revisão, vamos lá. Então, está colocado aqui, né? Falso ou verdadeiro de novo. Causam contração involuntária. Nós estamos falando, lembrando, nós estamos falando aqui dos despolarizantes, né? Então, causa contrações involuntárias. Beleza. Pois como no curare, pronto, já dançou. Né? Curare, a gente falou que o curare é o outro grupo, né? Que é os não despolarizantes, né? Como no curare, os músculos têm seus receptores inibidos pela antagonização. Não, é a antagonização, como a gente falou, eles mimetizam, ou seja, eles têm efeito agonista. Beleza? Então aqui está errado. Causa flacidez muscular. Na verdade, no primeiro momento, não, né?
pois as fibras musculares deixam de responder à liberação da acetilcolina. Não, nada a ver, né? Pois os canais de sódio não se abrem. Tá? Errado. Outra falsa. Causam contrações involuntárias e depois relaxamento, pois o mecanismo de ação envolve duas fases, como a gente diz. Na primeira, a despolarização por abertura dos canais de sódio, depois, devido ao prolongamento dessa abertura, ocorre desensibilização e relaxamento muscular. Perfeito, isso aqui é um resumo daquilo que eu falei. Tranquilo, então é verdadeiro. Promovem contrações involuntárias, pois os neurônios deixam de interiorizar a acetilcolina nas vesículas sinápticas. Não, nada a ver. Lembra, a acetilcolina era sintetizada no citoplasma, mas para poder ser liberada, ela precisava entrar naquelas vesículas, que quando chegava o impulso, essa vesícula se fundia à membrana e liberava, então, por exocitose, a acetilcolina na fenda lá, né? Mas não é o caso, né? Não, existem fármacos que fazem isso, nenhuma terapêutica, mas né, para pesquisa tem. Então, nesse caso, está errado. E, por último, lá, o relaxamento muscular se dá em consequência do efeito agonista duradouro, então, agonista, né? Sobre os receptores nicotínicos do tipo NM, como eu disse lá no início, presentes na placa neuromuscular. Ok, então, né, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza. Bom, esse daqui é de uma série que agora virou minha mania. Tá. Eu até não estou maratonando ela não, para poder ir durando mais tempo. O bacana dela, para mim principalmente, que ela fala, tem muita coisa assim de farmacologia dos antigamente, né, que é legal da gente ver. Mas tem que ver com, né, cada um vê com um olho diferente. O meu olho é um olho fármaco-botânico aí no caso. Então, muito bem. Então, na série de TV Outlander, Claire, a curandeira do Clarence Mackenzie, eu não estou dando spoiler, tá? Depois, se vocês quiserem assistir, dá ao advogado da comitiva para fumar. Eles estavam numa viagem, tinha um advogado e ele começou a ter, então, uma crise de asma. E essa mulher, né, que é a personagem principal aí, dá, então, essa folhas da Datura Stramone, né, para tratar sua asma. Muito bem, a Datura Stramone, nós vimos lá, né, é uma das plantas que vai produzir um dos alcaloides que tem um efeito antagonista dos receptores muscarínicos, tá, da acetilcolina. Né, a exemplo que acontece com a atropina. E é muito conhecido por nós, é a escopolamina. Tá? Então, a escopolamina, então, é um conhecedor do mecanismo de ação dos receptores M1 brônquicos, então, que são os que estão no brônquio, e do alcaloide escopolamina, presente na Datura Stramone. Analise as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta. Então, vamos lá. A escopolamina, deixa eu só subir aqui. A escopolamina é uma amina terciária, beleza, lembra? Quando a gente fala de amina terciária, é aquele nitrogênio que está naquele anel do ácido trópico lá, né? Então eu tenho 3 carbonos ligados nela, então ela é terciária. Nesse caso, ela não aparece com carga. Isso facilita bem a absorção dela, tá? Então, então vamos lá. A escopolamina é uma amina terciária que, portanto, encontra melhor absorção que a butil-escopolamina, que é a quaternária. Perfeito. Eu estava até consultando um site agora para poder ter dados mais adequados, né? Então, a escopolamina é melhor absorvida. Não é que é nenhuma Barastemp, não, né? Então, da biodisponibilidade dela por via oral é em torno de 25%, né? Enquanto o da N-butilescopolamina é baixíssimo, tá? É baixíssimo. Não chega, dependendo da presença de alimento, pode chegar a menos de 1%, 2% no máximo. Então, realmente é uma diferença bem grande, em torno de 10 vezes em relação uma da outra. Tá? Entretanto, a ligação aos receptores muscarínicos é melhor para butilescopolamina. A gente viu que a carga positiva ali, né, que vai aparecer quando eu coloco uma cadeia carbônica a mais, ela facilita a ligação com o receptor. Tá?
Então, é um dos sítios de ligação dentro do receptor, é justamente, ou melhor dizendo, um dos pontos de ligação dentro do sítio receptor é justamente aquela carga positiva que vai fazer uma ligação iônica ali, né, da acetilcolina, não, da escopolamina, no caso a butilescopolamina. Tá? Então, verdadeira primeira. Tá? A escopolamina é um antagonista muscarínico que impede a ligação da acetilcolina nos receptores M1 presentes no pulmão, ocasionando a contração muscular e secreção do muco. Não, né? A primeira parte, até antes da vírgula, tudo certo. Agora, o efeito é justamente o contrário, vai promover relaxamento e diminuição da secreção de muco. 3. Ao fumar a planta, o personagem teria, além da melhora da respiração, uma visão borrada, pois estaria com midríase. Provavelmente, né? Lembrando que, como a atropina, né, elas agem da mesma forma, né? A atropina é um midriático, inclusive o nome vem da planta que origina, é a tropa beladona, vocês lembram que eu já contei, beladona significa mulher bonita, que era, né, na época foi classificado, né, Linneu, que foi o classificador dessa planta, ele conhecia, então sabia que as mulheres preparavam infusões, né, soluções com essa planta e pingavam nos olhos para poder ficar com a pupila dilatada, que era então uma maneira, ou melhor dizendo, um padrão de beleza na época. Cada doido com sua mania. Mas, de qualquer forma, né, provocaria sim midríase, a escopolamina, como a atropina provoca. Ok? Bom, número 8. A dismenorreia, né, primária, também conhecida como cólica menstrual. Aqui é para a gente completar, tá? Então, está falando aqui, né, o quadro fisiopatológico, muitas vezes usando AINE e antiespasmódico. Então, aqui coloca uma situação hipotética onde você, está errado aqui, tivesse que auxiliar alguém em uma viagem e contasse apenas com uma necessaire. Necessaire é aquelas bolsinhas, né? Onde se encontram os medicamentos listados abaixo. Você escolheria, vamos dizer que você possa escolher um só, tá? Pois, né? Então selecione a alternativa que apresenta o fármaco e a justificativa que melhor completam esta frase. Beleza. A N-butilescopolamina atua como antagonista dos receptores nicotínicos? Não, né? O receptor é muscarínico, nós acabamos de falar ali em cima, né? Então, essa daqui não daria. Ou seja, eu posso usar N-butilescopolamina? Normalmente usa, né? A mulherada usa muito Buscopan, né? Então, tá lá. Apesar da baixa absorção, estão lembrados, né? Bacana, então vamos lá. Próximo, ibuprofeno atua como antagonista dos receptores beta-adrenérgicos? Nada, né, gente? O ibuprofeno, o que ele é? Ele é um AINE, né? Ou seja, ele é inibidor da COX, né? Então, nada a ver também. A atropina atua como antagonista dos receptores colinérgicos M3 no útero, beleza? Bloqueando a ativação da fosfolipase C, o que ocasiona o relaxamento e interrompe a cólica. Beleza, né? Se vocês olharem aqui a imagem ao lado, vocês vão ver o quê? Vocês vão perceber que tem, né, o receptor, ele tem essa estrutura, é ligada à proteína G. Quando ele está ativado, ele vai então ativar a fosfolipase C, que vai produzir lá o DAG, o diacilglicerol, e o IP3, que é o trifosfato de inositol. Tanto um quanto o outro, né, vão ativar outras proteínas, né, que são, né, quinases, e vão produzir a liberação de, no final, né, a liberação de cálcio na presença, aumenta a concentração de cálcio. Essa aumenta a concentração de cálcio, ela vai levar então à contração muscular. Se eu uso a atropina que impede esse mecanismo, eu diminuo a chance de ocorrência da contração muscular, né, e, consequentemente, o relaxamento e o fim da cólica. Beleza. Loratadina, então está correto, já é correto. A loratadina, né, é um antistamínico. O antistamínico tem pouca ação sobre essa atividade uterina aí, tá? Apesar da histamina agir sim, tá? Mas não seria. Dentre essas aqui, se eu tenho a atropina com essa justificativa, eu optaria por ela, tá? Reduzindo a atividade estaminérgica, que é pró-inflamatória e hiperalgésica. Tá?
Ciclobenzaprina. Ciclobenzaprina é um relaxante muscular de atividade central, né? Então, meio relaxante, mas ele está voltado para relaxante, né? Aqui está falando, né? Atividade motora somática, ou seja, musculatura estriada esquelética, tá? Então, pouca atividade na musculatura lisa. Vamos lá. Então, ali já estava respondido. 9. Relaxamento muscular e a paralisia podem ocorrer, teoricamente, pela interrupção da função a vários níveis. Vamos ver aqui o que se diz, né? Então, analisa as assertivas abaixo, se tratam dessas classes de fármacos, ou seja, dos relaxantes musculares de ação do sistema nervoso central, e depois selecione a alternativa correta. Então, vamos lá. O diazepam, como todo benzodiazepínico, reduz o tônus muscular por promover hiperpolarização da célula nervosa, graças à atuação dos receptores GABAérgicos, nos quais aumenta a afinidade do receptor do neurotransmissor GABA, aumentando dessa forma o influxo de cloreto, o que, duas vezes, né? O que dificulta a iniciação e propagação do impulso nervoso. Perfeito. Então, olha lá. Os benzodiazepínicos, como um todo, eles têm geralmente 4 efeitos que são evidentes, ou que são compartilhados por todos. O efeito ansiolítico, que é um dos principais pelo qual eles são empregados. Tem o efeito anticonvulsivante também, né? Então são às vezes usados em casos aí de crises convulsivas. Tem o efeito hipnótico, que vai levar ao sono, induzir o sono, e tem esse efeito que é um efeito relaxante muscular. Então vai variar, obviamente, a intensidade de efeito de acordo com o fármaco. O diazepam, geralmente como é o protótipo da classe, é dado o valor de 1 para todos eles. Depois eles comparam outros fármacos com ele. Então o diazepam tem sim esse efeito relaxante. E o relaxante é justamente esse daí. Ou seja, ele se liga no receptor GABAérgico, mas ele não abre o receptor GABAérgico. Ele só aumenta a afinidade desse receptor pelo GABA. Então o GABA vai se ligar, aí ele vai abrir. Só que como ele está mais, o receptor está mais ligado a ele, mais afim dele, ele vai permanecer, né, o influxo vai ser maior porque vai ficar mais tempo ligado. Então, entrando cloreto, eu promovo uma diferença maior entre o lado interno e externo da célula, né, do neurônio e tal, e, consequentemente, não vai haver a propagação, ou melhor dizendo, vai até haver, mas eu vou precisar de um estímulo muito maior para poder promover a propagação do impulso, né? Porque eu tenho que despolarizar agora um diferencial de membrana maior. Consequentemente, a propagação desse impulso vai ficar mais lenta, mais difícil, o que vai levar, no final das contas, a uma dificuldade da contração muscular, já que são esses nervos aí, né, os feixes nervosos, que lá na placa neuromuscular vai produzir, então, a contração. Beleza. O baclofeno é um antiespástico de ação medular, onde deprime a transmissão do reflexo monossináptico e polissináptico ao estimular os receptores GABA-B e assim levando à inibição e liberação de aminoácidos excitatórios como o glutamato e o aspartato. Isso também está lá no slide, perfeito, mesmo, exatamente isso, né? Então eles agem também, aí já tem outros neurotransmissores, que são, nesse caso, na verdade, aminoácidos, que têm essa função também excitatória, o glutamato e o aspartato. Muito bem. 3. Apesar de classificada como de ação central, a orfenadrina é um fármaco anticolinérgico, antagonista dos receptores muscarínicos centrais e periféricos. Então, ela não age só no centro, mas age também na periferia. Então, que produz diminuição do tônus muscular sem alterações centrais de importância. Ou seja, no final das contas, ela acaba agindo mais, né, na periferia do que na região central. Mas a ideia aqui está correta. Tá? Então, as 3 afirmativas estariam corretas. Adiante. Essa imagem aqui é bem bacana. Estão mostrando, né, 2 ações das substâncias em células diferentes. Tá? Aqui nas células epiteliais de superfície, que são aquelas produtoras de muco,
Então eu tenho aqui a efeito das prostaglandinas e da acetilcolina, estimulando a liberação de muco protetor e bicarbonato, tá vendo lá? Então aqui a luz do estômago lá com pH 2 e aqui eu tenho um pH 7, então eu protejo essas células aqui com esse muco. Aqui em cima já tem uma célula parietal. Essa célula parietal está recebendo estímulo aqui, ó. Aqui é uma célula, né, enterocromafim. Então, como eu disse, a acetilcolina mais a gastrina estimulam essa célula, fazendo com que ela libere histamina e vá ativar então os receptores H2. Ao ativar o receptor H2, né, pela via dependente do AMP cíclico, né, ou seja, esse receptor aqui é um receptor metabotrópico que ativa uma enzima chamada adenilato ciclase, que produz então o AMP cíclico. Esse AMP cíclico então vai, né, participar da ativação dessa bomba de próton, jogando então H+ para fora e trazendo potássio para dentro. O curioso aqui, o importante verificar que as prostaglandinas presentes aqui, especialmente a PGE1, que é uma análoga, que tem como análogo, por exemplo, o misoprostol, uma das substâncias usadas aí, que foi usada inicialmente com esse objetivo, né? Então, perceba que ele exerce um efeito antagônico ao do receptor H2. Ou seja, se eu ativo esse receptor de prostaglandina, tá vendo a setinha negativa aqui, a setinha apontando para o negativo, eu desligo essa via. Então eu vou desligar a bomba, eu vou diminuir a atividade dessa bomba. Só que não é só essa via, eu tenho uma outra via que é dependente de cálcio. E aqui entra então a acetilcolina com M3. Lembra, a gente falou M1 e M3, né, acoplado fosfolipase C, ativação, formação de trifosfato inositol, de diacilglicerol, aumenta a concentração de cálcio. Pois é, então aqui, ó, via de cálcio. Tá? A mesma coisa acontecendo com a gastrina, que se liga no seu receptor, né? E vão então ativar essa via, produzindo então a ativação da. Então, analisada a figura, está pedindo aqui então, para a gente ir analisando aqui as assertivas e somando as que estiverem corretas. Então, vamos lá. Os antihistamínicos H2 atuam como antagonistas dos receptores. Como agonistas dos receptores responsivos à histamina, acoplados positivamente à adenilato ciclase, via proteína G, do tipo S. Beleza. Então, atuam como agonistas. Não, claro que não, né, sim. Antihistamínicos H2 atuam como agonistas dos receptores? Não, está errado, né? Eles são antagonistas dos receptores, ok? Muito bem. Os análogos das prostaglandinas, tá vendo? Porque até a gente não prestar atenção, erra mesmo. E olha que eu fiz a questão, né? Muito bem. Então, os análogos das prostaglandinas, como se vê na figura, agem de forma antagônica à histamina, na via dependente da adenosina monofosfato cíclico, ou seja, o AMP cíclico, né? Que é adenosina monofosfato. Fosfato é com P, a sigla vem do inglês. Cíclico. Olha só, beleza, né? Então, ele não é antagonista do receptor, ele é antagonista da via, ou seja, um ativa e outro desativa aquela via. Ok? Então, 4 aí. Os antihistamínicos e os inibidores da bomba de próton atuam seletivamente nos receptores H2. Está errado, né? Antihistamínico é no receptor antihistamínico. Aqui não tem nada a ver. Quem é seletivamente. Agora, o inibidor de bomba de próton, como o próprio nome diz, vai inibir a bomba de próton, não a via antihistamínica, tá? Então aqui está errado. O uso de 2 ou 3 fármacos diferentes. Vocês lembram lá, quando eu falei lá de sinergismo, lá em cima, né? Então, terá um efeito maior do que a soma dos efeitos individuais, pois bloquearão de forma sinérgica a ação da histamina, da gastrina e da acetilcolina. Mediadores da secreção gástrica. Essa daqui foi uma questão, assim, uma afirmação bem, vamos dizer assim, difícil de escapar, de errar. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que entender.
se eu uso 2 ou 3 fármacos de classes diferentes, mas todos eles inibidores, né, da secreção gástrica. Quais são as classes que eu tenho? E quais foram as classes que a gente citou aí? Inibidores, os antihistamínicos H2, os inibidores da bomba de próton e os agonistas, né, os análogos da prostaglandina. Então, esses 3 aqui, tá? Beleza, os antihistamínicos, tranquilo, vão inibir a via da histamina. Os inibidores da bomba de próton vão inibir a bomba de próton. E os análogos da prostaglandina vão promover o efeito contrário lá, o da acetilcolina, desculpe, da histamina, que seria a ativação daquela via do AMP cíclico. Olha, então os antihistamínicos realmente bloqueiam a atividade da histamina. Mas quem que bloqueia a atividade da gastrina e da acetilcolina? Nós não temos fármaco que promove isso não, tá? Então, pois bloquearão de forma sinérgica a ação? Não. Né? O único que bloqueia a ação de um desses, de uma dessas substâncias, né, esses mediadores, são os antihistamínicos H2. Então, não adianta, esses aqui vão agir de outra forma, mas não por aquela via. Né? Não inibindo gastrina, não inibindo a liberação de acetilcolina. Eu até posso usar para acetilcolina se eu quisesse, não estão citados aqui, mas se eu usasse, por exemplo, receptor muscarínico, provavelmente, e isso acontece na prática, se eu usasse atropina ou escopolamina, eu teria uma diminuição da atividade da acetilcolina. Mas da gastrina não, eu não tenho. Beleza? Então estaria errado. E por fim, então eu tinha 4, né? Vamos lá, né? Continuo com 4 só. Os antihistamínicos H2 são mais eficazes que os inibidores da bomba de próton se administrados em pacientes fora do jejum ou na crise ativa de dispepsia. Inclusive, uma das grandes indicações dos inibidores de bomba de próton é justamente, né, que seja tomado em jejum, porque o efeito aumenta demais, né? Ou seja, depois que a bomba, antes de eu ativar a bomba, porque quando eu estou em jejum, a bomba está praticamente inativa. A liberação dela é mínima. Quando ela está inativa, é mais fácil de eu ir lá e evitar que ela entre em atividade. Depois que ela já está ativa, é muito difícil de eu parar essa bomba já ativada. Né? É como tentar segurar o motor do carro depois que ele já está ligado. Né? Então, não tem jeito. Então, nesse caso, é melhor usar o antihistamínico, porque o antihistamínico vai bloquear a via da histamina lá, né? A via da histamina, como a gente viu, é uma das vias importantes, né, na via, né, ou passando ali pela via, né, dependente do AMP cíclico, né, na ativação da bomba de próton. Então é como se eu tirasse a chave, sem meter a mão no motor. Né? Então o motor está lá, está ativado, né? Se eu vou lá e desligo a chave, é muito mais lógico. Certo? Então, aí estaria correto. Então, 4 com 32, 36. Muito bem, senhores. Então, essa daqui foi a nossa correção. Na sexta-feira nós temos a prova, que é exatamente a mesma matéria. Né? Então, por favor, né, se dediquem a estudo durante a semana. E me desculpe por ter demorado, mas como eu falei, né, deu algum probleminha aí. Um grande abraço para vocês e até sexta-feira, então. Tchau.